Olá, amantes de séries, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma série que está disponível pela Apple TV+. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui, como sempre, para você já deixar seu curtir e também compartilhar o vídeo com seus amigos, com familiares. Nesses tempos de quarentena, espalhe mais esses vídeos do Entre Séries, que ajuda bastante. E, é claro, se inscreva no canal, que ajuda bastante também. E promove aí uma grande comunidade entre vocês, entre inscritos e pessoas que assistem o Entre Séries, que é sempre muito importante também. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Little America, que é uma série original da Apple TV+, e então a Apple TV+ chegou ao Brasil em novembro, junto com mais de 100 países. Então a produção foi disponibilizada logo em um mesmo dia, em 17 de janeiro, e eu posso dizer que a série é muito bonitinha, a série é muito humana, tem muita alma dentro dessa série. Conta a história, é inspirada em histórias reais, então todas baseadas em artigos publicados pela Epic Magazine. São histórias de imigrantes nos Estados Unidos, documentados ou não, mas como eles se superaram dentro de um ambiente até bastante hostil, dentro de um ambiente hostil, que foi a chegada deles em muitos casos, né? Entre os casos, por exemplo, tem um garoto que tem que virar gerente do hotel dos pais quando eles são deportados novamente para o Oriente Médio. Eu acho que, se não me engano, mesmo é para a Índia, não é exatamente o Oriente Médio, mas é por ali. Desde criança, e ele ganhou notoriedade quando ele ganhou o concurso de soletração dos Estados Unidos, que acontece sempre. Então tem isso também. Tem os casos, por exemplo, de uma nigeriana, de um nigeriano, se eu não me engano, que vai para a cidade de Iowa estudar economia e encontra ali um ambiente diferente do que está acostumado, obviamente. Ele é o único negro dentro da sala e tudo mais, então tem bastante conflitos culturais ali dentro. Tem dois casos bem interessantes que são os meus favoritos, tá? São meus dois episódios favoritos dessa primeira temporada, que é um de uma latina, não especifica da onde, mas eu acredito que ser mexicana, que uma adolescente que acaba se tornando conhecida dentro ali do seu ambiente por se jogar squash, que é aquela tênis dentro de um aquário, basicamente, o que eu nunca entendi, na verdade, mas enfim. Mas ela ganha notoriedade e acaba conquistando algumas coisas dentro ali, inclusive ela se torna cidadã legal nos Estados Unidos e tudo mais. E a outra história, que é de uma mulher que produz biscoitos e ganha notoriedade por isso, lá em Louisville, e ela se torna um símbolo na cidade. E é bem bonita a história dela, tanto com os pais e também com o filho, e ela conquistando esse espaço vendendo biscoitos, né? Os famosos cookies com gotas de chocolate, que é sempre bem interessante esse tipo de história. A série tem produção executiva do Kumail Nanjiani, do Silicon Valley, e da sua esposa, Emily V. Gordon. Juntos eles escreveram Doente de Amor, que concorreu ao Oscar. Então é uma dupla bem forte, assim, tá ganhando bastante espaço, né, as histórias que eles querem contar, e é sempre muito importante, principalmente porque ele ele entende um pouco sobre o que é ir para um país, né, sendo ele ou não imigrante legal ou não, e tanto faz, mas é uma cultura diferente dentro dali, né, então é sempre bom, e eu gosto bastante dele. No elenco tem nomes, é uma antologia episódica, então cada episódio cada episódio pode ser visto separadamente. Pense um pouco como Black Mirror, só que sem as coisas loucas, mas é mais episódico mesmo, que é muito bom. Tem nomes no elenco como o Saraj Sharma, o John Ortiz, o Zachary Quinto, o Bill Hack, a Kemi Yondo Coutinho,
Sean Todt e a Madeleine Cheng, então, e não mostra apenas um tipo de imigrante, tem vários. Também tem um que eu gosto bastante, que é o episódio The Silence, que é o que Zachary Quinto faz, que a maior parte do tempo é apenas no silêncio, literalmente, como o título diz, e eu gosto bastante como ele foi construído, então, e são 30 minutos apenas os episódios, no máximo 35 minutos, que é sempre muito bom. É sempre bom levantar a bandeira. Episódios curtos, não precisa de 1 hora, a gente não precisa ficar tudo isso parado, então o consumo é mais fácil, né, a inserção. A devoção à série até consegue ser, você consegue sentar e assistir em um fim de semana, por exemplo. Então, eu gosto bastante. E além de ser humana, contar essas histórias inspiradoras, falar sobre a imigração, os desafios de ser filhos de imigrantes, o desafio de ir para uma cidade e se sentir completamente entender que está deslocado. Acho que a série também sabe trazer um pouco sobre se encontrar na vida. Como eu falei, por exemplo, no episódio de Jaguar, que é a da menina que joga squash, é interessante que ela conseguiu se encontrar em um esporte, por exemplo, ou o cara que vai para a cidade de Iowa, para a universidade, estudar economia, consegue se encontrar usando um chapéu de cowboy, sabe? São coisas pequenas que fazem todo o sentido dentro da história e que também fazem sentido quando a gente percebe que se encontrar não necessariamente é um emprego, encontrar o amor da sua vida e tudo mais, é apenas entender o que você gosta, entender como você se sente bem e por aí vai. Bom, eu acho que o vídeo de hoje fica por aqui. Veja Little America, está disponível na Apple TV Plus. Lembrando que é tipo R$10 por mês, então principalmente em tempos de quarentena, opções não vão faltar e eu pretendo trazer muito mais dicas por aqui também, trazer séries para assistirem, trazer séries que eu ainda não assisti e que estou, ou talvez estou enrolando um pouco para assistir, para terminar e falar um pouco delas aqui também, não só da Apple TV, mas Netflix, Amazon, Globoplay, Fox e todas as plataformas de streaming possíveis e imagináveis. Lembrando que em breve também vai ter a NBC Universal, HBO Max também trazendo um monte de séries. Então tem o Hulu lá fora também, tem a Stars Play aqui no Brasil. Então tem bastante plataforma, bastante coisa para se assistir, bastante coisa a ser consumida e nesses tempos de quarentena é sempre muito importante se manter ocupado. Então também acesse o site que está linkado na descrição, curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acesse também nossas redes sociais, que tem bastante coisa que só vão para lá, você fica sabendo tanto notícias, fica vendo vídeos, fica vendo coisas rápidas, coisas bem rápidas mesmo para consumir, que estão ali para serem Comentem por lá também algumas coisas que estão acontecendo. Comentem aqui se você gosta dessas dicas. Troquem aí mensagens, troquem ideias, que é sempre muito bom. Obviamente sendo sempre gentis, porque gentileza gera gentileza. Então, até a próxima e fique em casa.